Olá pessoal, nessa edição estou com o Francisco Rodrigues, Tech Lead da Arquivei, uma plataforma que guia rotinas financeiras com o poder dos documentos fiscais. E é um privilégio recebê-lo aqui, Francisco. E eu queria Zero. saber, antes da gente começar aí, de onde você está falando, em que lugar desse Brasil que você está falando e quais são suas expectativas aí da nossa conversa também. Tô falando do Nordeste, Fortaleza, Ceará. E tô muito animado, cara. Vai ser a primeira vez que eu vou participar de um podcast, então é uma experiência completamente nova. Massa, massa. Não, esse é um papo bacana. Nós estamos longe, você está bem perto da praia, e isso é incrível. Para um goiano, então, eu estou aqui em Anápolis, né? No centro do país, então, estar perto da praia, quando alguém fala assim, eu confesso que me dá saudades, assim. É um lugar que eu curto bastante, e Fortaleza é incrível. Eu queria, para a gente começar, de fato, que você compartilhasse um pouquinho da sua trajetória e você fique à vontade para destacar o que de fato foi importante para você e, inclusive, para compor, né? E te ajudar a chegar onde você está hoje como Tech Lead na Arquivei, até para que todos que estão nos ouvindo possam te conhecer também um pouco melhor. Começar já pela minha formação, e eu não comecei bem na área de computação, desenvolvimento. Eu comecei ali na parte de engenharia mecatrônica. Não está muito relacionado. Tem um pezinho ali, mas Sim, é tá no bem mundo de diferente. exatas ali. Então, eu comecei na parte de engenharia mecatrônica, mas desde o início eu sempre me interessei bastante pela área de desenvolvimento. Sempre foram as cadeiras que eu mais me apeguei, sempre me esforcei com mais afinco. E mais pouquinho ali da minha graduação, comecei a buscar oportunidades de trabalhar na área de mecatrônica, né? Mas na parte industrial, e tive bastante dificuldade. Então, não consegui me alocar no mercado, e foi quando eu parei para pensar outras coisas que eu gostava de fazer. E foi especificamente a parte de desenvolvimento. Antes disso, antes de conseguir me alocar no mercado de fato, eu tentei, cheguei a trabalhar de call center, cheguei a tentar empreender também, mas quando já estava chegando na formação, percebi que trabalhar de call center não dava resultado, e empreender também não parecia estar sendo muito meu forte. Então, eu voltei para a parte de desenvolvimento. Eu já tinha tido experiência de estágios com desenvolvimento mobile, especificamente para a plataforma iOS, e aproveitei essa oportunidade e tentei me alocar no mercado. E, na época, a porta de entrada mais fácil ali foi com o desenvolvimento web. Aí eu aprendi PHP, fiz um estágio não remunerado para ter experiência e consegui entrar no mercado de desenvolvimento, né? E desde então a experiência tem sido sempre principalmente com desenvolvimento web, focado em back-end, com PHP, mas comecei com um modelo full stack, tive algumas experiências no meio, e cheguei a trabalhar com desenvolvimento de RP, cheguei a trabalhar com desenvolvimento de sistema para cartórios, cheguei a trabalhar até no desenvolvimento de sistemas sistema de financiamento holandês. Foi uma experiência que eu tive internacional, quando eu trabalhei na Nvidia, foi muito interessante, consegui desenvolver meu inglês, consegui ampliar meu networking bastante, e aí, em seguida eu cheguei na Activate como desenvolvedor pleno, e foi bem acertado a minha escolha de ter ido para Activate, porque eu cheguei como pleno, hoje eu sou tech lead lá. Foi um processo de 3 anos, e foi onde eu consegui ter contato com diferentes tecnologias, consegui ter essa imersão, tive a oportunidade de me desenvolver bastante, e é basicamente isso. Massa, massa. Não, acho que é uma jornada incrível, de transições aí, inclusive, de áreas. Mas como você disse, acho que mecatrônica e engenharia como um todo, assim, eu acho que tá próximo, né? Os desafios são relacionados, assim, é possível relacionar com o dia a dia de um engenheiro de software, um desenvolvedor de software, um arquiteto de software. Então, sem dúvida nenhuma, muito dessa bagagem sua inicial ali, ela é muito importante nos dias de hoje, né?
E bom conhecer também um pouquinho da sua trajetória, inclusive dentro da Arquivei. Eu acho que esse crescimento, né, dentro da Arquivei, eu acho que isso é um cenário bem bacana. Eu estou aqui na Impulso também há 8 anos, né, então é um caminho grande e eu consigo olhar para minha jornada, assim, o quanto eu cresci, inclusive aqui dentro, com todos os incentivos, desafios que me foram proporcionados, né? E olhando, Francisco, para sua posição atual, inclusive aí na Arquivei como Tech Lead, quais que têm sido seus maiores desafios? E aí pode ser os seus desafios como gestor, os seus maiores desafios dos seus próprios times, algo que de fato você vê que ultimamente são alguns desses desafios que têm proporcionado aí grande diálogos, negociações, conversas, aprendizado aí do seu lado. Acho que os meus principais desafios, é, vou voltar um pouco aqui, né? Hoje na parte veio ter começado a se organizar times estruturantes, ter percebido essa necessidade, principalmente para que os times de produto eles consigam entregar com mais agilidade, etc. Então, os desafios que hoje eu estou observando justamente na formação um pouco desses times estruturantes. Participei da primeira squad, hoje eu já estou numa segunda squad dentro dessa tribo de estruturação. E os desafios que a gente tem é de olhar para os problemas estruturais, talvez chamar de problemas crônicos que a gente tem no ambiente de desenvolvimento da empresa, e como a gente consegue atuar nesses problemas para trazer mais produtividade para as equipes continuarem entregando com qualidade, com maior velocidade. E em relação a essa questão da estruturação, tem um desafio bem interessante, e é o seguinte: a gente não consegue parar a empresa para resolver todos os problemas que existem. Mas, fato. Sim, e acredite que a Arquivei não é a única empresa do mercado que tem diversos problemas que precisam ser resolvidos. Esses problemas foram introduzidos por N motivos. Questões contextuais, escolhas erradas, ou eram as melhores escolhas que poderiam ser tomadas no momento, mas que não acompanhou a escala de crescimento da empresa. E agora? A gente precisa, basicamente, trocar o pneu com o carro andando, né? Aquela famosa frase. Como é que eu faço isso? E, além do mais, os times eles já estão numa demanda muito alta de desenvolver novas funcionalidades. Então, eu preciso, de forma rápida, entregar essas soluções para eles, entregar essa estruturação. Mas como é que a gente consegue balancear essa necessidade? Eu só preciso fazer uma refatoração interna na empresa, se eu preciso trazer algum tipo de estruturação, tem um período de análise, existem N soluções possíveis para se atuar, né? Mas eu não posso escolher ali a melhor solução que vai demandar mais tempo, porque o meu time ainda pode estar precisando de uma solução agora. Como é que eu consigo entregar algo ao intermediário que já melhora internamente os problemas que a gente tem estruturais, mas que eu já possibilito o time ali de produto avançar, entregar as funcionalidades dele, pensando em melhorar isso em seguida, né? Então, acho que basicamente talvez seja o principal desafio. Tem outro desafio? Não sei se a gente quer expandir isso. Não, eu acho que vale, porque, como você diz, esse não é um problema da Arquivei. Entretanto, por mais que pessoas que estejam nos ouvindo, inclusive nesse momento, se identifiquem, é um desafio extremamente grande, complexo, e que, por mais que é fácil nos ver nessa situação, ao mesmo tempo, elas são recheadas de peculiaridades, né? De contextuais, muitas vezes, de tempo que o seu time está, de o negócio está, a empresa como um todo está. Então, manter um produto, manter um produto que atenda aos seus clientes,
sejam até clientes internos ou externos, e ao mesmo tempo, né, você continuar entregando mais funcionalidades e corrigindo, refatorando, desacoplando, é, itens que não são bugs necessariamente, mas são estruturas que você sabe que elas impedem alguns avanços tecnológicos já previstos a médio e longo espaço. Então, você garantir a, a disponibilidade daquele serviço, a disponibilidade de novas funcionalidades, que os clientes estão sempre em busca e os negócios nos provocando a novas funcionalidades. E, ao mesmo tempo, a gente evoluindo e não deixando o código legado, ou o código já legado, você atualizando, desacoplando, repensando a nova arquitetura. Eu acho que esse é um grande desafio que, eu acho que é bem isso, né, que vocês estão passando. Eu acho que vão sempre passar, né? Porque eu acho que é um desafio que eu não sei se ele acaba. Eu acho que ele nunca acaba, porque as tecnologias sempre vão atualizando, as demandas de negócio sempre vão ser, elas sempre existem, elas precisam existir, principalmente quando a nossa empresa ela é focada em produtos de fato, né? De software, não são apenas apoios ali. Então, imaginam que são dias de bastante desafio e gostosos também, porque são desafios que a gente que faz parte do nosso dia a dia, né? Sim. E vale pontuar também, e especificamente aqui na Arquivei, essa movimentação não é algo que partiu necessariamente apenas da time de engenharia, olhando, cara, essa estrutura não está legal, a gente precisa mudar de alguma forma. É uma percepção a nível de negócio, de produto mesmo. Em que sentido? A gente tem metas, tem expectativas de se construir Arquivei X. Como é que a gente chega lá? Na velocidade que nós estamos hoje de desenvolvimento, a gente não vai conseguir. Porque tem N problemas ali, por exemplo, para desenvolver uma funcionalidade, a gente tem uma expectativa de um arquivo de futuro, com N funcionalidades, mas a estrutura que a gente tem hoje não dá suporte para onde nós queremos chegar. E da forma como nós estamos hoje, o que a gente precisa fazer para chegar lá? Se for do jeito que nós estamos, é praticamente uma reescrita, porque o propósito da arquivo ele tem, de certa forma, mudado bastante. A empresa começou ali com uma plataforma de gestão de documentos fiscais. Você tem um fornecedor, esse fornecedor emite uma nota fiscal para você e a gente armazena essa informação para você tirar ela de forma acessível. Mas como até você leu ali na descrição da Arquivei, hoje a gente quer trazer eficiência fiscal para as empresas, otimização com base, utilizando as informações desses documentos. Então, até o propósito da empresa mudou. E a gente percebeu que o propósito foi modificado, mas a estrutura que suporta a aplicação não seguiu a mesma linha de raciocínio, né? Não acompanhou essa evolução. E já foi uma percepção de negócio, de produto, de métricas que, cara, a velocidade com que a gente consegue entregar novas funcionalidades não vai ser suficiente para a gente alcançar os objetivos que nós queremos daqui a 2, 3 anos. Então, como é que a gente entrega estruturas para que os times consigam entregar de forma mais ágil e com boa qualidade também? Massa. Foi uma demanda que foi percebida assim, pelo negócio como um todo, né? Perfeito. Não, massa demais. Acho que, assim, esse background que você nos traz, acho que ele é bem bacana de entender como, assim, e é normal, né, que os nossos produtos não evoluam instantaneamente junto com o modelo de negócio, quanto às propostas, quanto algum propósito novo. E eu acho que o nosso objetivo, acho que como time técnico, é manter os nossos produtos na mesma linha, aproximando cada vez mais, mas eles acabam sendo uma reação, né, muitas das vezes do modelo de negócio e tudo mais, das propostas. Bacana. Eu acho que você ia citar mais algum desafio aí, pelo menos mais um aí. Sim. E em relação especificamente também ao meu background, né? Meu background, como eu tinha comentado contigo, é mais na área de um back-end, por exemplo.
Mas boa parte das reestruturações, eu não consigo me limitar apenas a essa visão. Tem um time ali de front-end também que tem problemas estruturais que precisam ser resolvidos. Então, nessa busca de tentar entender os problemas quais são, então eu acabei tendo que me aproximar também dessa nova área de desenvolvimento, tentar entender quais são os problemas que essa equipe passa para tentar propor soluções de um contexto que eu não tive tanta vivência. E também está muito relacionado com isso, a gente está numa formação de equipes estruturantes, acaba tendo bastante autonomia no sentido de ninguém vai me falar quais são os problemas que existem, que precisam ser resolvidos e como devem ser resolvidos. Então, eu preciso tentar entender o que é que deve ali desse parte de produto estar passando no dia a dia para conseguir entender quais são os problemas que ele tem, o que ele tem, qual foi o histórico da evolução da Activate que chegou até esse ponto para ele ter esse problema. Tá, eu entendi todo o histórico, entendi o presente e agora eu quero tentar enxergar onde a empresa quer chegar e trazer uma solução que casa as duas coisas. É uma solução que se adeque ao modelo que a gente tem hoje, que resolva os problemas que os desenvolvedores têm hoje, mas que dê suporte para que veio no futuro. Então, esses são os meus desafios técnicos hoje. Tudo relacionado à estruturação da empresa e como que a gente consegue possibilitar que a empresa dê o próximo passo. Perfeito. E diante disso, Francisco, assim, e aí você acabou de falar, né? Tanto e agora na posição de tech lead, você começa a não só aguardar os estímulos, as demandas do modelo dos PMs, das pessoas de produto ali, e dos devs, mas também investigar, identificar problemas. Dentro desse cenário, desses desafios que você nos trouxe aqui, como que você vê como fundamental, quais são as características fundamentais para os bons profissionais fazerem parte dos seus times? O que você está olhando quando você está fazendo parte de um processo, seja liderando um processo de seletivo, seja você participando ali com feedbacks, né, assistindo uma call, uma gravação, uma entrevista? Quais são essas habilidades, esses skills ali que mais te chamam a atenção e que você talvez não abra tanto mão, porque elas são mega importantes, inclusive para atender os desafios técnicos atuais que você citou? Depende do perfil do profissional, né? Quando você falou de certa forma, ele vai depender um pouco também do contexto onde vai ser inserido. Então, uma squad ali de produto, de entrega, ela vai ter uma demanda de profissional provavelmente diferente dessa squad estruturante, né? Obviamente que existem qualidades em comum, mas dependendo do contexto, tem certas qualidades que precisam ser melhor ressaltadas. Capacidade técnica seria quase que ali um pré-requisito, obviamente, mas eu acredito que não chega a ser um diferencial nesse contexto. Existe, obviamente, o nível técnico básico que a gente espera dos colaboradores, mas eu gostaria de ressaltar duas características importantes. Por exemplo, ter ownership do produto que a gente está desenvolvendo. Hoje, as nossas partes estruturantes vão ter bastante autonomia de identificar quais são os problemas, propor soluções e atuar nesses pontos. Então, o que a gente basicamente espera do profissional é que ele tenha essa sensibilidade de não apenas receber uma demanda que já foi mastigada, mas de ativamente buscar. E nos casos onde a gente já recebe essa demanda ali mastigada só para atuar, ter um senso crítico de julgar aquilo que foi definido para você fazer. Então, muitas vezes, já aconteceu de receber uma tarefa, sei lá, implementar o funcionário de X, adaptar texto e tal, e não é uma característica minha, mas de os profissionais que estão ali nos nossos times,
E, cara, será que faz sentido mesmo? Então, conversar com o PM, PM, você especificou isso, mas não sei, eu acho que por conta disso, desses N motivos, eu acredito que isso não vai fazer sentido. Será que a gente pode fazer dessa outra forma? Então, esse tipo de posicionamento mais ativo em frente às demandas, eu acredito que seja um dos principais diferenciais que a gente espera. Tanto pelo contexto que eu estou inserido de time, mas até pelo contexto de startup e de empresa que nós temos. É uma cultura que é bastante tanto incentivada quanto esperada de todos que estão fazendo parte ali da nossa equipe, né? Mas, e bem relacionado a isso, curiosidade de... Tá bastante relacionado, né? Até curiosidade de entender o negócio da empresa, curiosidade de entender o que você está fazendo, as tecnologias que você está utilizando, ter curiosidade de entender como é que funciona, o que foi feito dessa forma, o que é que está ali por trás das escolhas arquiteturais que nós temos hoje. E acredito que esses seriam as duas principais características que a gente espera dos profissionais. Mas eu acho que faz muito sentido. Você, inclusive, falou da... Acho que a partir do momento que você ainda dá mais detalhes sobre os times estruturantes que você faz parte, isso mostra o quanto o ownership, o protagonismo mesmo, a pessoa de fato entender que aquilo ali é mais do que uma execução, mas uma negociação, um entendimento do propósito e do que aquelas features ou aquelas correções, aquelas reestruturações elas podem impactar, né? Então, eu acho que isso é algo que cada dia mais profissionais são exigidos para que eles vão além, né, da execução. E claro, cada vez mais no seu nível de senioridade maior, de maturidade técnica, e naturalmente ele também consiga evoluir quanto a todos esses aspectos que vão além de executar, além de ser um especialista técnico, como você me disse, uma capacidade técnica, e aí para uma oportunidade pode ser sênior, para uma oportunidade pode ser pleno, júnior e tudo mais, mas em paralelo ali, se você tem um nível, né, de protagonismo, de curiosidade, que é fundamental, porque o dia a dia a gente tomando decisões o tempo todo, né? Como desenvolvedor, como arquiteto, como designer, a todo instante, você, como tech lead, você está tomando decisões, tomando micro decisões que vão formar uma grande decisão, uma decisão de uma iniciativa e tudo mais, né? Então faz muito sentido, acho que são características, não só entendo-as, mas concordo plenamente. Acho que eu olho isso muito para os meus times também, esse protagonismo dentro do time. Olhando para... Só complementar. Até porque acredito que é importante a gente perceber que esse relacionamento, né, de colaborador-empresa, ele precisa ser um relacionamento de mão dupla, se você para pensar. Eu me beneficio da Archivay porque, enfim, eu tiro meu sustento minha família, toda a minha vida com aquilo que eu ganho da empresa. Da mesma forma, a empresa espera algo de mim. Então, a minha expertise técnica, o meu trabalho diário, tem que contribuir alguma coisa para a empresa. Então, se eu estou fazendo uma atividade e eu percebo que aquilo não é bom para a empresa, eu tenho que tomar essa iniciativa de tentar fazer alguma coisa, de tentar atuar. Por quê? Eu me beneficio da empresa, a empresa se beneficia de mim. Então, eu sinto que esse tipo de pensamento precisaria ser um mindset comum. Eu não posso só receber, eu também acabo tendo que doar com as minhas ações, devolvendo o que a empresa também já está me dando, né? Se a empresa vai bem, não vai bem, consequentemente eu não vou bem e vice-versa. É importante entender que existe essa relação de duas mãos, né? Sim, não, esse mindset comum faz muito sentido, sim. Independente, né, da atuação dele, do nível de senioridade, que isso, claro, vai impactar esse nível de protagonismo, de curiosidade e tudo mais, mas ele não deixa de ser percebido ali nas entrevistas.
Olhando para case aí de vocês, aí pode ser um que você participou dentro da Archivay, e você fala, você acha que esse é um case de sucesso e que eu gostaria de compartilhar, faz muito sentido, algo que você aprendeu, que vocês alcançaram algum resultado bacana aí. Como eu comentei ali a respeito de ownership, de autonomia, curiosidade, não adianta, como empresa, a gente apenas exigir isso dos funcionários se a gente não propõe uma cultura e estruturas ferramental que promova esse tipo de ação por parte de todos os colaboradores, né? De todo mundo que faz parte da equipe. Então, uma iniciativa que eu não participei da implementação, mas eu tive ali bastante próximo, acompanhando, que foram algumas reestruturações que nós tivemos da equipe de infraestrutura, né, da equipe de SRE e DevOps aqui da empresa. Anteriormente, toda essa nossa parte de infraestrutura, ela sempre ficava muito centralizada nas equipes mesmo de infraestrutura que cuidavam da nossa produção, etc. E, recentemente, com essa estruturação, a gente acabou dando mais autonomia para as equipes de conseguirem manter a sua própria infraestrutura. Por exemplo, sempre quando a gente precisava fazer algum tipo de deploy em produção, alguém precisava abrir um chamado para a equipe de CLE solicitando, por exemplo, aumentar a quantidade de recursos desse pod, aumentar a quantidade de recursos desse container, replicar esse recurso, criar esse recurso. E a gente percebeu que duas coisas. Primeiro, que isso acaba não escalando, porque se tem um time que está resolvendo demanda de todo o resto da empresa, a gente vai ter que aumentar bastante esse time, né? E isso tira a autonomia dos próprios times, da própria equipe de engenharia, de tomar essas decisões que eles mesmos poderiam tomar. Então, se um engenheiro percebeu a necessidade de aumentar o recurso, de fazer uma réplica de recurso, ou criar algum recurso na infraestrutura, ele tem os motivadores, ele analisou, ele percebeu que precisava ser feito, então porque ele não pode ele mesmo executar e ter sua autonomia. Então a gente acabou dando várias estruturas, ferramental, para que a própria equipe de engenharia tivesse essa liberdade de eu vou criar esse recurso de infraestrutura com essas características. A SRE já desenvolveu aqui um conjunto de ferramental que eu posso utilizar, definir as coisas da forma que é necessário. Ok, então a gente já aliviou a carga de uma equipe específica, dando autonomia, liberdade de atuação para os outros times, né? Então eu acredito que isso foi bem importante e a gente tem colhido bastantes frutos. Francisco, não, é bem massa o seu case, porque não é incomum a gente perceber times de produto, a gente se deparar com essa situação de programadores, do time de produto, do time de engenharia, ali, de estrutura, de manutenção, de suporte, eles muitas vezes gastam uma energia imensa especificando tudo que eles precisam de recursos, de infra, inclusive, que eles dominam. Muitas vezes a gente sabe o quanto que as plataformas hoje, cada vez mais, elas nos auxiliam também, elas nos possibilitam a gente ter esse conhecimento. E muitas vezes a gente envia essas especificações para um outro time que talvez ele não tenha tanto contexto do produto, da funcionalidade, e ele precisa gastar toda essa energia. Não é nenhuma vírgula que sendo contra os times os CREs ali e DevOps e tudo mais, mas aproximar isso, dar autonomia para os times, isso é valorizar ainda mais o trabalho e a gente ter, inclusive, menos gaps, maior velocidade, maior eficiência, inclusive nesses upgrades que a gente precisa fazer, upgrades que podem ser muitas vezes até temporários, mas que se a gente não tiver acho que partindo do seu case aí, uma eficiência e uma autonomia, muitas vezes a gente se esbarra em grandes especificações que a gente tem que transmitir para um time, e o time tem que pegar contexto daquilo e suportar, além dele pegar todo o contexto. Então, aproximar isso, dar autonomia para os times, eu acho que é um case bacana. Eu acho que vocês conseguiram isso, isso é bem bacana. Muito bom.
mudar a proposta de atuação dessa equipe de infraestrutura, né? Então, ao invés de ser uma equipe centralizadora, passar a ser uma equipe que viabiliza e empodera e capacita outros times. Então, como a gente conseguiu mudar essa proposta, a gente percebeu que a equipe de CE conseguiu entregar muito mais do que conseguiu fazer antes, porque agora eles estão basicamente viabilizando e empoderando os outros times, né? Show. Perfeito. Eu queria te apresentar um produto da Impulso, o Power Hunt. É um produto focado na nutrição da marca empregadora, seleção de pessoas com outfit e desenvolvimento de carreira. Aqui na Impulso, nós temos mais de 130 mil profissionais cadastrados em nossas comunidades, são mais de 2,5 milhões de interações em nossos canais. Com o Power Hunt, nós te ajudamos a organização e divulgação de meetups, criamos blog posts e newsletters segmentados para o seu público. Você terá acesso a uma lista personalizada de candidatos com alto potencial de crescimento dentro da sua organização e um processo de desenvolvimento dos profissionais contratados durante um ano realizado por nós. Quer saber mais? Acesse impulso.team. E pensando em dicas aí, você que está como Tech Lead, quais dicas você daria para outros Tech Leads, outras pessoas que estão próximas, estão vislumbrando talvez uma posição como Tech Lead? O que você queria ter ouvido há 5 anos atrás, há 3 anos atrás, e que te ajudaria nessa transição como um todo, que também né? Quando você sai de um desenvolvedor sênior, de um especialista, e você assume uma posição diferente, que é além, não é, pode ser gerir pessoas, pode não ser gerir pessoas, mas isso te coloca numa posição onde as demandas elas surgem de uma forma diferente, elas precisam nascer de uma forma diferente, como você mesmo disse. Mas algumas dicas que você tem? Certo. Talvez um muito importante, o principal, seria você se expor, né? Se você já tem esse interesse de seguir na carreira, de evoluir, você se expor a algo novo, tanto para aumentar o teu leque de atuação, até para você conseguir novas experiências, né? E aí eu falei bastante dessa questão de ter ownership. Você não tem essa iniciativa sem você se expor a isso, porque é muito mais confortável, basicamente, fazer aquilo que me foi mandado. Mas se eu busco me preocupar, entender aquilo que eu estou fazendo, eu acabo tendo que me expor a propor algo que não vai ser aceito, perder tempo de fato analisar aquilo que estou fazendo, e no sentido de se expor, até mesmo de aumentar o seu leque de atuação. Então, se você é um desenvolvedor back-end, não tem muita experiência com processamento de dados, por exemplo. Então, se você vê uma oportunidade, além mesmo de você estar trabalhando, cara, deixa eu pegar um pouco dessa outra experiência aqui, talvez construir essa pipeline de dados, talvez conversar com essa outra área da minha empresa, acredito que isso vai trazer tantos benefícios. Tanto o benefício de você aumentar a sua experiência, como o benefício de você aumentar o seu networking também, entrando em contato com outras pessoas. É muito difícil você evoluir na carreira se ninguém conhece você, ninguém sabe quem você é, mas se você está em contato com diversas áreas dentro do contexto onde você já está inserido, são N possibilidades que estão se abrindo ali, N hipóteses que estão se abrindo para você também. Isso é ali um momento antes, né, de você entrar ali nesse momento de transição, se expor é bastante importante. Se você já está nessa posição de tech lead, você está iniciando agora, sempre tentar promover esse ambiente de autonomia e de liberdade que eu comentei. Se você vai propor soluções, onde você estiver ali no contexto de squad estruturantes, por exemplo, se você tem que propor soluções, você tem que analisar, é importante sempre tentar ir por um viés onde você vai dar mais autonomia e mais liberdade e não centralizar em uma equipe, em um time específico, enfim. Então, se seguir por esse caminho, eu acredito que vai muito bem. Mas não, faz muito sentido, consigo me ver em alguns desses
desses exemplos, e é muito comum, olhando até o último ponto que você falou, a gente centralizar as coisas, a gente monopolizar, trazer para nós todas as decisões, mas certamente esse não é o melhor caminho para a nossa saúde, esse não é o melhor caminho para as melhores decisões, esse não é o melhor caminho para o crescimento do nosso time. Então, distribuir, acompanhar, entender a evolução, né? Acho que faz muito sentido. Acho que dicas preciosas aí para quem está nos ouvindo. E para a gente caminhar já para a gente finalizar o nosso papo, Francisco, tem algum livro que você indicaria? A gente está montando um acervo aqui do Hightech, do podcast, e aí, algum livro, algum material, algum conteúdo que você indicaria, que acho que faz muito sentido vocês consumirem, seja CTOs que estão nos ouvindo, tech leads, profissionais de tecnologia que estão próximos à gestão? Sim, principalmente em relação a a cargo de tech lead, né? Além da perspectiva de uma atuação mais técnica, onde você não vai estar necessariamente desenvolvendo coisas, mas analisando, propondo novas estruturas. Eu não terminei de ler esse livro, mas tenho gostado bastante, que é o Fundamentals of Software Architecture. É um livro bastante interessante, ele vai dar uma perspectiva justamente desse momento de transição, do desenvolvedor sênior tentar dar o passo a mais na carreira, pensando ali mais no viés técnico, né? Qual é o tipo de mindset que eu tenho que ter, qual ferramental, tipo de conhecimento que eu preciso buscar para conseguir dar ali o próximo passo na minha carreira. Então, eu gosto bastante desse livro, bem interessante. Massa, não, perfeito, excelente, assim, tem ele na Amazon, inclusive, vou deixar o link na descrição aqui. Bacana, Francisco. Como as pessoas te encontram aí nas redes sociais? Como elas podem entrar em contato, saber um pouquinho mais sobre você? Principalmente ali pelo LinkedIn, pode me encontrar ali com o Francisco Rodrigues, o link também a gente pode deixar aí na descrição desse podcast. E é isso, qualquer coisa pode entrar em contato, mandar mensagem e conforme for sendo possível eu respondo também por lá. Perfeito. Francisco, eu queria te agradecer mesmo pelo papo, foi um papo bacana. Antes mesmo de começarmos a gravar, foi bacana. O nosso episódio demorou a sair por intercorrências da vida aí nessas últimas semanas, mas foi muito bom, o papo foi muito bacana. Também queria agradecer a todo mundo que está nos ouvindo, que chegou até aqui, em mais um episódio do Hightech. Se você tem curtido esse conteúdo e quer que até toda essa fala, todas essas dicas que o Francisco compartilhou conosco, que ela chegue para mais pessoas, você pode compartilhar esse episódio e também classificá-lo lá com 5 estrelas no seu streaming preferido, seja no Apple Podcast, no Deezer, no Spreaker, no Spotify. E isso com certeza vai ajudar para que a gente alcance ainda mais pessoas. É isso, pessoal, e até a próxima edição do Hightech.